Olha! Olá, bom Tudo dia. bom? Tudo bem, graças a Deus. Estou aqui Bom, com que você. bom, que bom. Ó, obrigado por ter aceito o convite para falar conosco. E bom dia a todos. Mais um encontro de mulheres com Deus no dia de hoje. Mas não é só para mulher, não. O Pedro está aí, o William Notícias está aí, né? Para todos, é para a gente ouvir a palavra de Deus, né? Através das nossas experiências, através de experiências maravilhosas, como dessa pastora querida, amada. Tudo. E aí a gente vai dando um tempinho só para ir as pessoas entrando. Pedro Ribeiro já está com a gente. Olha, já dando vou acenando aqui para todo mundo. E a gente vai. Simone Leal entrou. Bom Olha, dia. Excelente. maravilhosa, Ó, faz uma uma delícia. sobrancelha espetacular. Sério? Olha, Ela é Simone, estou fera. precisando. Oh, meu Deus. José Antônio Piedade Siqueira, que Zé, eu fui lendo ao esse é contrário. um amigo José querido do Rios. nosso coração. Não é, gente? Que bom, que bom. Bom dia, bom dia. Gente, ó, tá, ainda dá tempo, manda o link, vamos convidar as pessoas para ouvir a palavra. Nada mais gostoso que começar o nosso sábado ouvindo a palavra de Deus e levando Com ensinamento, né? De Deus certeza, sempre, que a né, palavra de pastora? Deus é uma fonte inesgotável. Não há como falar da palavra de Deus sem Ah, beber dessa fonte. dessa fonte, né? Maravilhoso. Pedro Ribeiro colocou aqui, Ah, leia-se Pastor Maurício. Pastor Maurício é daqui da Igreja Batista Betel Renovar, aqui na ilha. É a igreja, ah, pastora, que eu comentei, que eu compartilho agora. Da Nova Jerusalém é a minha igreja que eu congrego, e aqui na ilha eu congrego à noite, sempre com os você pastores, conheceu, pastor Maurício e pastor pastor. Deus Elisete. abençoe. Né? Ai, olha, com certeza você vai gostar, é maravilhoso. São igual vocês, assim, pessoas entregues, pessoas que vivem a palavra. E com certeza, é uma igreja pequenininha, mas é uma igreja que tem um Amém. coração desse Não tamanho. importa. Amigo, isso é bom. Que bom. Bom, ó, a gente já fechou. Nossa, eu estava olhando pelo relógio do meu computador e aí ele estava 8:02. Aí o Richard falou assim para mim, Lani, já são 8. Falei, tá, né? Eu falei, meu Deus, aqui realmente está no horário. Então vamos começar, né? Quero apresentar, né? A Divailda está aqui com a gente, que bom. Renata, ó, vou acenando aqui, dando um bom dia. E conhecendo, pastora, Bom, pode falar, vai falando, vai porque às vezes o nome que dando seu bom tá é dia. diferente, né? Aí tem que tentar reconhecer a foto. Eu, como tenho problema de óculos, né? Não sei você, mas dá uma desfocada, tem que ficar muito assim, né? Esse Eu vou tentando ler. Gente, esse é meu pastor paixão. Alexandre Lira! Que bom, pastor Alexandre. Olha, o seu fã, pastor, já falou aqui que se o senhor já pode louvar, então um dia o senhor vai louvando, né? Dando fundo musical aqui, que é maravilhoso. Que bom, que bom. Obrigada por estar conosco. Bom, gente, vou apresentar, eu sei que para muitos não é necessário, mas é muito legal. Essa live ela fica gravada no Rios, na segunda-feira vai para o YouTube. A gente vai conduzindo a palavra de Deus aos cantos que Deus leva. A gente não sabe qual é o alcance, mas Deus sabe. E esse é o intuito desse trabalho, a gente levar a palavra e Deus faz a obra. Né? A gente aqui é apenas, eu fico muito privilegiada por Deus, por ter a oportunidade dele me permitir falar e ter essas convidadas maravilhosas, né, que desde quando eu comecei só estavam vindo pessoas lindas, maravilhosas e com um coração muito atento ao Senhor. E Deus é tão perfeito, gente, porque quando eu começo a orar, né, eu sempre fecho o mês um tempo antes, as palavras, né, o que vai ser falado, Deus já vai colocando na mente da gente quem é essa pessoa. E para falar de família, a gente não podia escolher uma pessoa, Deus não podia ter me dado, né, o alerta, né, do convite para uma pessoa tão especial, que é a pastora Raquel. A pastora Raquel e o pastor Alexandre, por um bom tempo, conduziram o culto da família, não é isso? Na Nova Jerusalém.
A pastora hoje coopera com a Igreja Batista Monte Sião e seu ceia do pastor Sérgio, da pastora Ana Lúcia, pessoas amadas, pessoas queridas, pessoas que a gente admira muito. A pastora Raquel vem de uma família muito estruturada, do pastor Manuel e pastora Vera. Então, olha, meu beijo. Para mim, igreja maravilhosa, Nova Jerusalém. E hoje atua com o pastor Samuel e a pastora Denise. Então, assim, eu sou muito grata porque Deus me colocou no lugar com muita bênção e com muita seriedade da palavra. Né? Eu aprendi muito, foi ali que Deus falou para que eu fizesse, através da pastora Vera, o seminário Vida e Luz, onde toda a minha base de conhecimento da palavra veio desse lugar, veio dessa igreja, está nessa igreja, né? E Deus já acaba me apresentando também uma outra igreja que é baseada na palavra, que é a igreja IBBR daqui da ilha, que fala muito da palavra também, através do pastor Maurício e a pastora Elisete. Então, eu vou dar mais uns acenos aqui, olha, o Fiscal Galã Souza está com a gente, Cláudio Barros está conosco, Azial Nácia, eu já não sei o nome, mas olha, me perdoem, porque eu estou lendo exatamente o nome do Instagram, né? Mas muito obrigada por estar com a gente, obrigada por estar aqui. E a pastora né, advogada, administradora da Nova Jerusalém. Ela hoje está, como eu falei, cooperando com a Igreja Batista Monte Sião. Esposa do pastor Alexandre Lira, que está aqui conosco, né? Um grande profissional da área de tecnologia, se não me engano, né? Ele é um grande profissional da área de tecnologia. E mãe de 3 meninos. Três grandes meninos, né? Porque todos eles são enormes. E, além disso tudo, ela enquanto advogada, ela atua com a especialidade, ela fez, né, a especialidade de direito contratual. Tem muito, né? Nasceu nesse ambiente, nasceu vendo a presença de Deus na vida do seu pai, né, pastora? Conviveu com tudo isso, com o seu pai e da sua mãe. E é uma mulher que, junto com o pastor, como eu comentei, conduziu muito tempo o culto da família, fez grupos, né, de cuidar da família. E é essa grande mulher que está conosco. Palavra sua. Muito bom dia a todos. Lani, muito obrigada pelo convite tão carinhoso, né, de estar aqui nessa manhã tão especial. E eu agradeço aí que tem um bocado de amigas do meu coração que estão entrando aí. A gente esteve aí com uma responsabilidade de uma classe muito abençoada de EBD durante muitos anos. E eu estou vendo um bocado de queridas aí, a Roberta, a Silvia, tem uma cadia amados aí, e é uma honra, e um prazer muito grande estar aqui com você, e falar da palavra de Deus é algo assim que nos encanta, né? Porque é uma fonte inesgotável, e a gente sempre que se propõe a falar da palavra de Deus, nós somos alimentados. Então, antes de eu falar alguma coisa, tenha certeza que o meu coração está sendo ministrado e alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Silvia Mara, beijo! Não, e é muito interessante que, gente, obrigada porque vocês estão me lembrando. E é isso, aqui é interação, vai interagindo. Não só ela foi professora da EBD, como ela também foi professora do Seminário Vida e Luz. Então, professora de português, professora, se não me engano, de exegese, não é isso? Então, assim, aí colocaram aqui, pastora Sorrisão, com certeza, né? A gente nunca esbarrou com a pastora que ela não nos recebesse com tanto amor, tanto carinho, com tanta atenção. E, inclusive, enquanto professora, que tinha que botar todo mundo no eixo ali. Mas, mesmo assim, a gente sempre teve esse privilégio de ter essa mulher maravilhosa. Gente, vamos nos preparar para a palavra? Então, vamos abrir nossas Bíblias. A palavra que Deus deu foi Salmos 133. E aí a gente abre nossas Bíblias no Salmo 133. Foi apenas o versículo 1, mas a gente vai abrir aqui o nosso coração para tudo aquilo que Deus tem para nos falar nessa manhã. Patrícia Catão está conosco também. Que bom, né? Então, vamos lá, gente. Nossa reverência dentro da nossa possibilidade, no nosso lar, na nossa casa, onde nós estivermos. Vamos em reverência ao Senhor, abrir Salmo 133, versículo 1 diz: Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.
Essa foi a palavra que Deus nos deu. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa hora, Senhor, nós clamamos a sua presença, pedimos, Senhor, que tudo aquilo que for dito nesta live seja através do teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que está conosco nessa hora. Senhor, abre o entendimento de todos nós. Coloca a sua mão, Senhor, grandiosa sobre a vida da pastora, Senhor, Raquel e sua família. Senhor, toma minha família também em suas mãos nessa hora, porque nós sabemos que estamos unidos para falar de ti. Que nós sempre tenhamos o entendimento que nós precisamos nos diminuir, porque o Senhor é que cresce entre nós. Toma a frente dessa live, faça conforme a sua vontade, conduz o nosso entendimento e registra em nosso coração aquilo que é necessário, Pai. E é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu te agradeço. Amém. Amém. Gente, eu vou dar só, né? Que eu não tenho que falar, que a gente tem que escutar a nossa querida convidada, a nossa pastora. Mas esse salmo, né? Ele é um salmo pequenininho, é um salmo que fala da união fraternal. Muitos falam assim, mas esse salmo fala da igreja. Mas aí Deus nos leva a umas coisas bem mais profundas, né? A igreja enquanto união, mas família enquanto união, né? Pessoas enquanto união. Então, aqui, esse salmo, quando ele é dito, o salmista fala, e ele faz uma metáfora, né, entre o orvalho de Hermon, que cai sobre os montes de Sião, e o óleo que desce sobre a cabeça. Né? Quando a gente fala, e aí, pastora, me conduz muito a esse óleo, é a unção do Espírito Santo, que desce sobre nós e que faz esse amor, essa união fraternal. E aí eu entendo, né, que Deus faz com que a gente aprenda a conviver, tanto através da minha família, seja ela de sangue ou não, quanto a igreja. E aí, dentro desse contexto, é que eu lhe pergunto, né, como é que é, né, a família de Deus aos seus olhos? A palavra de Deus, né, esse versículo Amém. fala, né, sobre comunhão. E eu entendo, né, que a verdadeira igreja ela começa dentro da nossa casa. Então, não há como se falar em comunhão na igreja se eu não tenho o princípio que eu preciso viver isso dentro da minha casa. E aí claro, a gente tem dois contextos. A gente tem contextos de famílias que são totalmente estruturadas e já são todos cristãos, e tem famílias que não, né? E são todos cristãos. Mas quando a palavra fala sobre honra, né, e principalmente honra aos pais, a Bíblia ela não distingue, honra teu pai que é crente ou honra tua mãe que é crente, né? Honra pai e mãe. Então a gente entende que esse contexto de unidade, ele tem que haver na família, independente de ser uma família cristã ou não, né? E aí a gente vai lá para o início, onde a palavra de Deus vai falar que deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão dois, uma só carne. Então, esse princípio ele tem que começar no casamento, né? A união, ela precisa acontecer de fato. O que acontece, infelizmente, é que nós temos casais que vivem sobre o mesmo teto, mas não são unidos. Viver sobre o mesmo teto, estar no mesmo ambiente, não quer dizer que haja essa comunhão e essa união que a palavra de Deus preconiza. A união, ela vai muito além de você conviver com a pessoa. Você estar unido à pessoa, é você se envolver com a pessoa, não é? É você se importar com a pessoa, é você realmente ser uma só carne. O meu pai fala que ele trabalhou muito tempo na área de saúde como um instrumentador. E ele viu várias vezes o cirurgião cortar, né, e até em cesáreas, né, a barriga da mulher. Mas para ele aquilo era muito tranquilo. Mas quando ele foi acompanhar o nosso parto, né, o parto quando minha mãe teve, e que ele viu cortar a barriga dela, ele disse que aí ele sentiu, não na pele, mas na alma. Por quê? Porque é uma só carne. Então, o princípio de família, ele tem que estar voltado para esse conceito. Deixará o homem,
pai e mãe se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. E aí vai para a unidade. Jesus, quando ora, pede, Pai, que eles sejam um como nós somos um. Então, se você começa a desenvolver esse princípio dentro da sua casa, automaticamente você vai trazer esse princípio para a igreja. Mas se você não desenvolve princípios dentro da sua casa, dificilmente você vai ter condição de desenvolver os mesmos princípios na igreja. Então, a verdadeira família, a igreja, ela começa dentro da nossa casa. E aí é o primeiro passo. Né? E aí entra o que é a aliança. A aliança é um envolvimento. Você se envolve com uma outra pessoa. Só que há, né, uma concepção de que assim, eu vou casar para fazer alguém feliz. Sim, a gente casa para fazer o outro feliz. Mas há necessidade que nós já estejamos felizes. Principalmente felizes na atitude, na decisão que nós estamos tomando. Porque muitos fazem do casamento uma fuga. E aí começa uma série de problemas. Por quê? Você não casa porque você vai se realizar naquela união. Mas, na realidade, você está casando, você está fugindo de um contexto que você não suporta mais. E aí você faz do seu casamento uma fuga. E aí você já entra num relacionamento com uma série de feridas e questões que não foram bem resolvidas na família que você veio. E aí você vai reverberar todas essas questões no seu relacionamento, com certeza. Né? Tem um ditado que fala que o ferido, ele fere. Não há como. Se você entra num relacionamento com pontos na sua vida familiar de ferida, que você lá na frente não vai errar e ferir exatamente nos mesmos pontos. Então, o ideal, e só em Deus que nós conseguimos essa plenitude, é que a gente busque em Deus uma cura, principalmente em pontos que afetaram a nossa vida familiar, para que ao entrar num novo relacionamento, nós não sejamos aquele ferido que fere, mas sejamos curado que leva cura. E aí vai, são várias áreas, né, do relacionamento, que aí a gente tem que entender o que isso pode trazer de consequência. Né? Por exemplo, uma pessoa que viveu na sua família, né, no seu lar, uma vida onde os pais se agrediam, de agressão. Tem momentos que, para aquela criança, aquilo passa a ser algo muito comum. Uma busca pelos princípios da palavra, você entra num outro relacionamento e aí você gera uma nova família, levando aquelas mesmas questões da agressão para a sua vida. Como e aí continuidade, tem né? que haver uma quebra, uma ruptura. E só o Espírito Santo de Deus pode nos mostrar, não é, pela palavra de Deus, sempre pela palavra de Deus, e aí a gente percebe o que realmente precisa ser mudado na nossa vida. Na vida familiar, não pode acontecer aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto. Não tem. A vida familiar, ela precisa ser um constante aprendizado. E é interessante o que você está falando, porque, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, mas na minha família tem que ser do jeito. Deus foi tão precioso, né, em colocar as coisas falando que, enquanto o líder da casa, a mulher virtuosa, o cuidado dos filhos, a vara de correção, porém, também não atentar o tempo todo, porque você está numa outra posicionamento. Então, assim, é sempre aprendendo a convivência ali. Vou deixar você respirar um pouquinho, porque o assunto é maravilhoso. E vou dar um bom dia aqui para todo mundo que já entrou. Queridão, pastor. Obrigada pela audiência. Tem a Bruna que entrou, né? A gente falou também, tem a Silvia Mara que está aqui com a gente, a Patrícia Catão a gente falou, a Valda está conosco. DH6, aí eu já não sei, eu não consigo ver a foto, gente.
né? Eu acho que a Denise Garcês, eu acho, mas me coloca aqui se é mesmo. Arantes está aqui conosco, a Isabel esteve aqui comigo também, maravilhosa, nossa, né? Também professora linda, né? Então, acho que É o pastor Feitosa, você Edson Fé, falou, que bom. que louva, pastor Edson Feitosa, que Quem? louva, Repete. rompendo em fé. Que legal! Obrigada por estar aqui conosco, que honra. Marcele Do Santana Lúcio, também, uma querida. Venturim, Vander. Ah, que bom, gente. Francisco. Ai, que ótimo. Você, quando estava falando, né, colocando, veio, né, à mente, para mim, aquela passagem que Deus coloca, né, em Gênesis 1:28, que aí ele fala no momento da criação ali, né? E ele diz: Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Então, é muito interessante porque tudo isso vem desde a criação. E aí, numa da parte da sua fala, me leva muito essa questão da visão da multiplicação, que aí alguns, né, escrevem brincando, né? Será que é o momento matemático de Deus? Mas é um momento em que aquilo que a gente tem precisa também ser forjado, tratado, como você disse, dentro de um ambiente menor para que eu possa levar para um ambiente maior, que é a sociedade, que é a igreja grande, que é a igreja, né, dos irmãos. Seria isso, essa visão da gente, como você colocou, da gente dentro de casa poder ser forjado, tratado por tudo, né? Pelo nosso relacionamento com o esposo, com a esposa, com os filhos, com o sogro, com sogra, com o cunhado. Quer dizer, essa convivência toda já nos forja, nos trata para ir para fora, já com esses caminhos, esses valores já entranhados, né, em nós, e assim nós temos uma Com convivência certeza, com melhor. certeza. A palavra de Deus vai dizer que o ferro, ele se afia com outro ferro. Então, quando você quer afiar uma faca, você vai passando uma faca na outra e aí ela vai ficando cada vez melhor. Para qual o propósito dela? O corte, né? E então, quando nós somos, né, num convívio, é para que o propósito dessa comunhão ele seja evidenciado cada vez mais. E na família é o ponto fundamental para que, porque um lar, ele precisa haver, né, no lar, um envolvimento, haver lealdade, haver cumplicidade, não é? E assim, sobretudo, sinceridade. A verdade ela precisa acontecer, porque ninguém é perfeito. Então, meu marido erram, eu erro como mulher, eu erro como esposa, eu erro como mãe, entendeu? Eu erro como amiga, sou de todos deles. E aí é nesse convívio que nós precisamos perceber aonde erramos, aonde estamos falhando, quanto precisamos rever algumas situações para que a gente possa se tornar cada vez pessoas melhores. Não existe família perfeita. Nem a família cristã, nem a família que não tem Deus, não, mesmo a família cristã, não existe família perfeita. Existem famílias que buscam serem aperfeiçoadas por Deus. E também existem famílias que não buscam o aperfeiçoamento. Deus, né, Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância, ela abrange a paz, a alegria. E tem famílias que não buscam essa abundância. Estão vivendo um verdadeiro caos dentro de casa e se acomodaram com isso, né? A pandemia nos colocou aí um tempo dentro de casa. E nós tivemos que um convívio mais próximo, porque tem casais que só se veem de noite, tem outros que mal se veem de manhã, né? Cada um acorda, vai para o seu trabalho, volta de noite, janta e já vai dormir, e não convivem durante o dia. E a pandemia trouxe um convívio forçado, né? E se você me permite, é muito interessante o que você está falando,
porque eu me lembro que eu conversei com uma menina, né, logo depois, quando a gente retornou, né, lentamente da pandemia, e aí ela chamou a atenção, que ela falou assim, Lani, na verdade, esse tempo de pandemia, apesar de todas as dores que nós presenciamos no mundo, né, e aqui também na nossa nação, no nosso convívio próximo, foi um momento que Deus me deu para eu olhar e ver detalhes da minha casa que eu não conhecia. Aí ela colocou os detalhes, né? Ela fala também das questões materiais e físicas, mas ela trouxe especialmente a relação de filhos. Ela falou assim, se você me perguntasse antes da pandemia como meu filho era, eu diria um jeito. Convivendo com a pandemia, ela falou assim, meu filho é outra pessoa. E eu tinha uma visão que eu queria e não que ele era real. E isso que você está falando é muito interessante, porque a gente sabe que foi um momento de muita crise, muita dor, mas para quem serve a Deus, e a gente olhando para dentro dessa visão, que a gente entende que Deus está conosco em todos os caminhos e nada saiu do seu controle, se a gente abrir os nossos olhos, foi um momento também de Deus nos oportunizar a vivenciar uma família de forma real. Com certeza. E assim, do direito, a gente teve um quadro estatístico lamentável de que após a pandemia o número de divórcios aumentou assim consideravelmente. Porque talvez a máscara, né? Enquanto botamos a máscara para ir na rua, talvez esse momento de convívio tirou a máscara de muitas pessoas nesse momento de convívio. E aí se viu realmente quem é quem. E aí eu digo, lá, ninguém é perfeito. Todos nós temos defeitos, mas há a necessidade de estarmos predispostos a mudar, principalmente em prol do outro. Né? Nós tivemos, né, como você falou, eu tenho 3 filhos, e eu busquei em Deus condições de trazer leveza para a casa, para que aquele momento não fosse pior do que aquele quadro mundial que a gente já estava vivendo. E eu percebi que um dos meus filhos ficava muito incomodado quando via o noticiário. E aí eu falei assim, a partir de hoje a gente não vai ver o noticiário. Porque não importa, o que me importa mais? Ver o que está acontecendo no mundo ou ver que um dos meus filhos, ao perceber isso, está adoecendo. Não é? Então a gente, vamos ver série, vamos ver filme, vamos jogar jogo de tabuleiro, que a gente há muito tempo não jogava, e vamos cortar o noticiário para o bem, a preservação de uns. Então, ser família é ter esse instinto de autopreservação e de preservação do próximo. Lani, não adianta eu me preocupar com uma imagem externa se dentro de casa eu estou comprometendo gravemente essa imagem. Né? Então, o que importa mais? Que eu esteja bem com todos e mal com a família, ou que eu comece o meu dia bem com a minha família? A nossa melhor versão, ela tem que acontecer dentro da nossa casa. Entendeu? Eu não posso ser na rua uma pessoa extremamente simpática, alegre, extrovertida, prestativa, se dentro de casa eu sou uma pessoa que não ajudo ninguém, mal-humorada, já acordo né, com a pá virada. E aí, quer dizer, o que adianta para os de fora eu ser a melhor pessoa do mundo? Né? Então, assim, o relacionamento vai mostrando esses pontos e nós vamos precisar se adaptar e melhorando. Você me lembrou, e isso me permite. Gente, olha, pode ir interagindo, tá? Mais um oi aqui da Excelência Coifer Valqueire, tá com a gente. André Lopes Oficial. Que legal, tá com a gente também. Mas a gente pode interagir. Fala, André tá lá no uma Estados falhada na sua agora, voz. com a Fabi, querida. Legal, olha! Que bom! Mas você me lembrou, na tua fala, uma passagem muito interessante. Eu tinha acabado de entrar para a igreja, eu tinha acabado de, na verdade, de ser batizada. Né? Eu passei lá 1 ano assistindo, aí até o pastor autorizar o meu batismo. E eu lembro uma vez que a gente chegava cedo, estacionava o carro, né?
E depois, na hora de ir embora, né, a gente tinha que esperar todos os carros indo saindo. E eu lembro uma vez que, e olha a importância, né, do que você está dizendo, como dentro da igreja. Eu lembro uma vez que assistimos uma pessoa tendo uma atitude um pouco grosseira com a sua esposa. Só que, como o dom, quando é Deus, quando você entrega a tua vida para Deus, nada fica oculto. E o nosso pastor Manuel, eu lembro que um dia ele foi ao púlpito e virou e falou exatamente o que você está colocando. Ele falou assim: olha, não adianta chegar aqui dentro da igreja e dar a paz do irmão ao irmãozinho, dando abraços, né, sendo uma pessoa amável, quando você não abre nem a porta do carro para sua esposa entrar. Gente, aquilo me impactou tanto, porque eu tinha assistido na semana anterior, no domingo, essa cena que eu não conhecia as pessoas ainda, mas eu vi uma pessoa, assim, sendo grosseira no falar, né, com a esposa. Mas eu não tinha, né, não conhecia, não sabia. E aquilo que a gente tem enquanto ser humano, né? Às vezes a gente acaba querendo julgar, e a gente ali, eu estava aprendendo ainda, estava acabando de ser batizado, tinha acabado de ser batizado, mas o nosso pastor foi tão contundente, ele chegou no púlpito, ele falou: olha, você tem que começar dentro da sua casa, o seu bom trato. E aí ele colocou muito a colocação de vocês, que vocês, enquanto criança, né, ele sempre fez a obra com a nossa pastora Vera, e vocês sempre foram muito amáveis, cuidados, vocês não foram crianças que ele deixava de lado para fazer a obra. Não, a obra era entranhada na família, né? E aí a gente vê três filhos maravilhosos que têm segmentos maravilhosos, né? O nosso pastor Samuel hoje segue a igreja, você com o pastor Alexandre, a pastora Ana com o pastor Sérgio, e ninguém teve os seus abalos. Por quê? Porque o pastor chamou bem a atenção isso. Não adianta vir para a igreja ser prestativo, servidor do irmãozinho, ser amável com o irmãozinho, mas você dentro da sua casa, antes, né, ele ainda fala, você não abre nenhuma porta de carro para sua esposa entrar. Não quero ver isso aqui. E isso é muito forte, caráter, né? Porque... né, e os princípios, eles são firmados dentro de casa. Né? Não adianta a gente terceirizar para o departamento infantil, para a escola bíblica dominical, um papel que é do pai e da mãe, que é educar e trazer princípios. Né? E aqui faz o que eu falo, mas faz o que eu faço, para o convívio familiar não acontece. Porque o exemplo maior dentro de casa é aquilo que se vê do que aquilo que se faz. Então, a base, né, o relacionamento de pais e filhos, ele é muito mais forjado no exemplo do que naquilo que se faz. É claro que as nossas palavras, elas têm que ser ditas, a correção ela tem que acontecer, mas o exemplo, ele fala muito mais. E aí, tudo parte desse princípio, de eu entender que a minha vida precisa ser aperfeiçoada cada dia pelo Senhor, para que eu entenda qual é a referência que eu estou passando para os meus filhos. Não é? Se hoje os meus filhos fossem reproduzir exatamente minhas atitudes, será que eu me alegraria dos meus filhos? Não é? Porque a gente exige muito dos filhos coisas que o pai e a mãe não faz. Então, assim, você não quer faz. Que ele seja pontual, mas você não é pontual. Você não quer que ele não falte a escola, mas você falta qualquer compromisso que você tem. Não, você quer que ele seja uma pessoa de palavra, mas você não tem palavra. Eu vou fazer isso, meu filho, mas não faz. A gente já não vai. Então, assim, a referência, o exemplo, ela vai muito além das palavras. E aí, com base nos princípios bíblicos, é que nós vamos viver, né? E eu vou dizer para você, Lani, não é fácil, né? Um episódio assim, de contenda, é muito fácil acontecer entre casal. Mas a gente precisa pedir ao Espírito Santo de Deus que vai dominando a nossa vida e vai nos forjando para que a gente consiga entender os nossos limites de atuação
e muito mais os nossos limites de reação, para que a gente possa manter, né, uma vida, né, um convívio. Que a mulher está naquele dia, né? Ela está meio atacada. Aí, quando a gente já fez muitas palestras para casais, e o Alexandre sempre fala assim, eu já percebo, vou ficar calado, deixa que nesse jeito. Ela que fala, porque a gente sabe que a mulher passa por mês de TPM, que altera, né? E se o homem não tem uma percepção, né? E aí eu falo, um conhecimento, um envolvimento, e aí ele não consegue entender que tem coisas que são hormonais. Claro, eu não vou botar tudo na conta dos hormônios, né? Dos hormônios que não vai 30 dias, mas né? a gente sabe que tem algumas alterações, a gente tem. E aí, num casamento, numa família que é envolvida, a gente já consegue frear, né? Se o cara está com um problema no trabalho, eu vou segurar um pouquinho, como mulher, né? Os problemas dentro de casa, porque senão realmente não há ser humano que aguente. Entendeu? Então, que não aguente. Mas eu não quero perder uma fala muito importante que eu captei sua, que é interessante. E eu acho que a gente precisa muito refletir sobre isso. Você falou assim, a gente não só tem que se preocupar com a ação. E é muito fácil a gente rapidamente projetar nossa ação. O difícil é controlar reação. Né? Tu usou isso, isso eu acho, gente, que é muito, muito além de tudo isso que está sendo dito, que a gente precisa, né, se preocupar, quanto mulher, quanto homem. A ação, às vezes, ela se torna, não é que é fácil, mas mais um pouco em função de você poder raciocinar antes. Agora, a reação, ela vem de bate-pronto. E aí é que a gente demonstra esse autocontrole para que possa conduzir, porque o problema, como você está falando, vem. Vem pela visão hormonal, vem porque o marido está trabalhando, está tendo problema no trabalho, vem porque a mulher, quando trabalha fora, tem também os seus problemas. Então, a gente precisa muito estar com os olhos atentos para isso. E aí, já que você falou de filhos, né, a palavra, né, de Salmo 127, ele fala, filhos numa herança do Senhor. E aí você é uma mãe de 3 meninos, dentro de uma casa que nasceu dentro desse contexto. Mas esses meninos vivem no mundo. Nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo. E como é conduzir, né? Eles já são agora, né? Paulo já é um homem, né? Já passou aí o pai há muito tempo de tamanho, mas os meninos, né? Essa formação, nesse momento em que eles estão em crise, esse momento onde eles têm todo um caminho da família, e aí o mundo força dentro das escolas, dentro de um contexto que é o viver do dia a dia de outra forma. Conta pra gente um pouco dessa sua experiência de criar esses 3 meninos, né, junto com o pastor Alexandre, e mantê-los sempre com a nitidez, né, com a nitidez da palavra de Deus. A gente procura, né, Lani? A gente tem buscado em Deus um aperfeiçoamento a cada dia, mas criá-los com base nos princípios da palavra de Deus. Uma vez uma irmã virou para mim, e eu estava falando sobre filhos, ela virou e falou assim, eu não sei, pastora, como é que você teve coragem, no mundo que a gente vive, de ter 3 filhos. Aí eu virei e falei assim, porque eu não pensei em tê-los, quando eu tive meus 3 filhos, eu não pensei nos princípios do mundo que a gente vive. Eu pensei nos princípios da palavra de Deus. Então, o mundo, ele muda os seus princípios, os seus hábitos, né? Hoje em dia, muita coisa que é tido como errado é o certo, e o certo é errado, os valores estão totalmente opostos, mas a palavra de Deus, ela é imutável, né? A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se eu pego os princípios da palavra de Deus, se eu ensino, né, como diz Deuteronômio, que você tem que ensinar seus filhos quando deita, quando levanta, no caminho, é o tempo todo citando e mencionando a palavra de Deus, você vai gerar neles raízes profundas que vai suportar um vento de informações, de doutrina, de mudanças, mas eles não vão se levar pelaquela atmosfera, pelaquele vento externo.
Porque a árvore, quando ela está bem plantada, ela puxa o seu alimento não do que vem de fora, ela puxa da raiz, da terra. Então, ela precisa, nós como ser humano, né, e como pais, precisamos estar plantados e arraigados e plantar os nossos filhos nos princípios da palavra de Deus. E aí, eles vão ter uma fonte que não é a fonte do mundo, é a fonte que provém da palavra de Deus e é uma fonte inesgotável. E aí a gente vai ser, como diz, né, a palavra de Deus, vamos dar o fruto na estação própria, né, as folhas não caem, tudo que fizer vai ser abençoado, porque a gente vai ter o prazer na lei do Senhor. Né? E a nossa raiz, a nossa essência é o Senhor. Essa é a diferença. Dos pais para os filhos. Né? É maravilhoso a escola dominical, é maravilhoso a salinha das crianças, é maravilhoso, né, você saber que tem pessoas com ministério para poder ensinar seu filho. Isso é ótimo, para complementar algo que já começou na sua casa, para complementar ensinamentos que já partiram da sua casa. Né? E a mesa, Lani, eu digo para você, a mesa é o lugar propício para isso. Né? A palavra de Deus, ela faz muita alusão ao sentar à mesa. E hoje, infelizmente, a gente vê famílias onde os filhos comem na frente da televisão, com um prato na mão, uma mão comendo, a outra mão no controle remoto, não para-se um tempo para sentar à mesa e olhar nos olhos um dos outros, porque a mesa mostra para a gente o coração das pessoas. Eu acho muito difícil você sentar à mesa com uma pessoa e não perceber como é que está o coração daquela pessoa. Jesus priorizou, a palavra de Deus vai dizer que ele diz assim, eu desejei muito. Imagina, que momento maravilhoso que foi desejado pelo Senhor Jesus, estar à mesa. E aí eu digo para você, as famílias têm perdido muito, porque não têm valorizado esse momento de sentar à mesa. Davi, quando foi para ser separado, né, quando Samuel chegou na casa de Davi, Davi não estava. E aquela casa, ela nos mostra que não havia esse princípio de honra, porque eles aí iam sentar à mesa faltando Davi. E aí Samuel fala assim, nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Vai buscar. E ficou todo mundo esperando. E eu acho lindo, né, que quando ele chegou, aí confirmou na vida dele o sinal de Deus para receber a unção. E aí, eu até anotei aqui o que aconteceu. A falta de honra, ela fere as pessoas, mas a honra, ela gera nobreza no coração das pessoas. Aquela atitude ali de Samuel fez de Davi um nobre, porque lá adiante, quando ele, como rei, ele dá falta de uma pessoa que era da família de Saul e Jonas, Mefibosete, e ele clama, ele fala, não, eu quero que tragam Mefibosete para que ele passe a sentar à mesa com a gente. Ou seja, o que foi curado na vida dele, a nível de desonra, gerou uma nobreza tamanha nele que ele pôde fazer isso com outras pessoas. É isso que a família e o convívio traz. Tem momentos que nós erramos, pode estar errando para tentar acertar. E aí a gente precisa estar em todo o tempo com o nosso coração aberto diante de Deus para perceber até onde eu estou agindo corretamente e aonde eu estou errando. E muitas vezes eu estou errando achando que estou acertando. Entendeu? Acertando. Mas, ó, vou segurar um pouquinho, porque eu não posso deixar passar. Você sabe quem entrou na nossa live? A pastora Vera! Oh, minha querida, que vontade de minha querida. Vera! Oh,
meu Deus, ela falando de família, que orgulho deve ser, né? Ela olhar toda a sua casa, né? E aí, nossa, é tanta pergunta, porque aí eu lembrei de um, agora eu lembrei de outro caso dela, mas é muita coisa gostosa. Muito, 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 muito lindo. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Raquel, porque assim, eu acho e que você está chamando muito essa atenção dessa estrutura familiar, e foi muito interessante falar do sentar à mesa, né? De conversa, aquele tempo. Eu olho hoje um pouco a sociedade e vejo que muitos de nós que viemos de uma família, né, de dificuldades, né? Daí a gente, nas distribuições das classes, a gente não tinha muito e a gente conseguiu, conquistou através do direcionamento das nossas famílias, às vezes só de Deus, que é o grande pai das nossas vidas, e a gente conquistou. E às vezes as pessoas pegam isso e começam a dar tudo que tem, tudo para os filhos. E aí os filhos acabam vivenciando, né, essa facilidade do celular, do joguinho, de tudo isso, e deixando de receber dos pais do que é maior, do que tem maior importância, esse legado de família. Eu lembro que, né, os meus filhos não são evangélicos e você usou umas palavras muito interessantes, porque assim, eu hoje, né, me converti já velha, né, no tempo de Deus, mas mais velha, e os meus filhos vêm percebendo cada vez mais as mudanças, né, que Deus vem fazendo em mim, que não são méritos meus, porque Deus me ajuda a mudar aquilo. E eles vêm olhando, às vezes, ao ponto de hoje já falar assim: fala lá com o seu Deus, mãe. Isso é interessante, porque a gente entende que assim, eles estão vendo que existe um Deus poderoso que faz transformações e a gente vai mudando esse caminho. E aí eu lembro que os meus filhos, eu dei o primeiro celular, eles tinham 12 anos. Mas por quê? Naquele ano, né? Hoje eles têm 27, 29, mas eu digo assim, naquela época já tinham crianças com 7 com um celular. E eu falava para eles, não, vocês não precisam. A gente está aqui, os pais estão levando na escola, estão trazendo. Então, para que você vai querer esse celular? Quando eles precisaram ir para a rua para se locomover sozinhos, aí sim era a comunicação. Eu, às vezes, vejo muito essa falta de atenção da família, né? Em dar sim, podendo dar sim, mas mais do que dar algo material, dê, né, o seu coração. Né? Dê essa atenção, como você falou, que num determinado momento da pandemia, um dos seus filhos estava muito mais sensível àquilo que estava assistindo. Mudou a estratégia de toda a casa para que aquele menino tivesse todo o envolvimento e ali ficasse, todos ficassem com a saúde, não só a dele fosse melhorada, mas de todo mundo, né? Nessa união. Então é muito importante a gente olhar e ver os filhos como sendo realmente a herança, porque aí ele fala, são heranças, né, do Senhor. E é uma semente que precisa ser regada, né? Aquela semente que precisa ser cuidada, tratada. Filho não é então é maravilhoso isso. É herança, né? Filho é bênção. E a gente precisa entender o nosso papel como pai nessa criação dessas bênçãos e dessas heranças, né? A palavra de Deus compara os filhos a flechas, né? E nós precisamos, uma vez eu fiz um estudo sobre isso, um arqueiro, quando ele vai lançar a flecha, ele vai puxa a flecha, quanto mais ele puxa, mais para perto do coração ela vem. E quanto mais ele puxa, quanto mais perto do coração ela chega, mais longe ela vai. Então, eu posso dar de tudo para os meus filhos, mas eu preciso tê-los perto do meu coração. Eu preciso envolver, que haja esse envolvimento. Não é? E hoje as pessoas não botam limites, porque educar não é fácil. Colocar limites não é fácil. Cobrar não é fácil. Dá trabalho. Criar filho dá trabalho. Desde que você se envolva com eles. Né? Agora, você largar um celular na mão dele e deixar ele o dia todo ali. Agora, você colocar limites, você trazer princípios de caráter, de postura, de posicionamento, e tudo vai gerando nessas pessoas, nessas crianças, nesses filhos, uma visão do mundo. Então, a gente precisa entender que
O educar não é castigar. O educar é puxar para perto do coração. O educar que Para vai que ele mais vá longe. O mais trazer longe na limite vida. vai mostrar até onde ele pode e até onde ele não pode. Porque tem coisas que, às vezes, a própria criança se coloca muito lá embaixo. Eu tive uma experiência com o Paulo, que ele teve uma dificuldade muito grande em matemática. E aí ele estava mal em matemática. E aí, quando chegou um dia, ele começou a gritar e falar: eu nunca vou aprender matemática, eu não sei matemática, mãe, que não sei o que, isso é muito difícil para mim. Eu falei assim, pode parar. Primeiro, a gente tem um Deus que nos dá condições de vencer todas as coisas. Eu abri a Bíblia para ele e botei ele para ler aquele versículo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mais 5 vezes. E eu falava mais alto e ele chorou: eu posso todas as coisas. Então, você pode aprender matemática, sim, e você vai aprender matemática. E aí, a gente se mobilizou, né? Conseguimos uma professora de matemática que veio e deu a ele toda a assistência que ele precisava, mas o limite que ele colocou para ele, nós puxamos para cima. E fizemos com que ele entendesse que ele poderia ir além daquilo que o olho dele estabeleceu. E, graças a Deus, hoje ele faz engenharia civil. Isso que eu ia perguntar, pelo que eu lembro, ele Agora, estuda assim como engenharia. às vezes os pais têm que puxar, às vezes também os pais têm que impor, não é? E Tem aí que você descer. tem que chegar, não, aqui você não vai mais, é só, você vai usar até tal hora. Aqui em casa, na mesa, não pode usar celular. Se usar, paga uma multa de R$ 10. E às vezes aí eles ficam assim, né? Porque o Zap toca, eu falei, olha a multa. Eu falo assim, eu pego no pé. Porque aí a gente pega e bota o limite na onde a gente acha que tem que ser. Né? Então, assim, a gente estabelece algumas situações para que eles entendam que tanto puxar como impor faz parte do convívio. Faz parte. O pastor colocou aqui, o pastor Alexandre colocou aqui, oramos toda quinta, o É, celular foi da proibido quinta ao sentar à na mesa. reunião de Já família, a gente confirmando ora, aqui. Deus colocou usou um servo, um pastor, para dar essa direção. E aí, há 2 anos, mais ou menos, a gente tem feito toda quinta-feira reunião de família em casa e tem sido muito bom. Né? A gente teve, assim, colhido testemunhos maravilhosos. Né? E um deles, né, foi que a gente começou a orar antes, né, da gente passar por uma situação muito difícil como família, que foi a doença do Alexandre. E assim, aquela situação, né, o fato da gente estar reunido orando em família, trouxe para nós, e principalmente para os nossos filhos, uma firmeza muito grande. Né? Então, assim, quanto mais a gente cuida assim, das coisas de Deus, Deus vai cuidando das nossas coisas. Mas a gente precisa entender nosso papel, né, como pais, e não abrir mão daquilo que Deus nos confiou a fazer. Né? Então, assim, criar, eu sei que eles vão para o mundo, mas Jesus disse: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Então, a mentalidade deles, elas devem ser geradas não com os parâmetros do mundo, mas pelos princípios bíblicos estabelecidos dentro de casa. E aí vai depender do pai e da mãe esse empenho. Né? E aí eu torno a dizer, Lani, não é fácil, porque tem dias que você mesma tá com a sua... Né? Porque tem dia que você acorda, hoje eu vou pular, saltar muralhas, pisar numa tropa, eu tô que tô. Né? E tem outro dia que você diz, eu não quero sair toda a caverna. Não, eu quero me baixar aqui. Nós somos assim, né? E os nossos filhos, eles veem isso também, mas precisa haver sempre uma disposição de buscar em Deus cada vez mais. E Deus vai cercando, né? A palavra dele diz que ele nos cerca por trás e por diante e ainda coloca sobre nós a sua mão. Ele nos protege desde o momento que nós nos dispomos, né, a viver aquilo que ele tem para nós. Então, viver a família, dentro dos princípios bíblicos, é o que há de melhor nessa vida.
né? É o que há de melhor de Deus para nós. Só que a gente precisa se esforçar para refletir nas nossas ações, né, aquilo que Deus quer que nós façamos. É porque a palavra de Deus vai dizer, Paulo vai dizer, não é, não é só apenas ser ouvinte da palavra de Deus, mas nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus, né? E a vara é algo que está sendo esquecido ultimamente, a correção, né? Porque para você corrigir, você tem que também ter autonomia daquilo que você está falando, né? E às vezes as pessoas elas estão se privando da correção porque o exemplo da correção já ficou para trás. Não é assim. E aí você não tem ela dentro de casa, e aí essa criança vai para dentro das escolas, vai para dentro das creches, e aí você vê batendo em professora, e a gente vê essa amplitude. Pastora, falar com você é maravilhoso, mas a gente já está indo. Eu falei, a gente vai ter que fazer várias lives, né? Primeira parte, segunda parte, terceira parte, maravilhas. Mas eu queria indo já assim, caminhando, mas eu queria que você falasse um pouquinho também, porque Atos, né, 16 fala, né, nos versículos entre 30 e 32, ele coloca, creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. E aí eu falo assim, o plano de salvação, ele inclui a família, certo? E aí, dentro desse contexto, né? Quando a gente fala disso, e isso eu pego para mim, porque assim, como eu falei, os meus filhos não são, os meus enteados não são evangélicos, eu todo dia oro a Deus falando que eu creio, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e que nós, né, todos eles seguirão a palavra de Cristo. Eu posso até não ver enquanto na terra, mas eu creio nessa palavra. O plano de Deus, então, inclui a família total. Agora, acontece o que nós já falamos, e aí acaba sendo meio redundante, mas é preciso. A palavra de o crente em Cristo Jesus, ele tem duas ações que são poderosas: os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Os dons do Espírito, quando Deus dá os dons, são para que a obra dele seja feita. E muitos, né? E Paulo fala que nós devemos buscar os dons, ansiar pelos dons, desejar os dons, que são maravilhosos. Mas há algo que é fundamental, que é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, né, é como uma única fruta, uma tangerina, digamos assim, com vários gomos, né? E aí tem paz, longanimidade, amor, bondade, paciência, domínio próprio, não é? Que vão compor esse fruto. Num evangelismo familiar, o fruto vai falar muito mais do que os dons. Porque não adianta, dentro de casa, eu profetizar, eu falar em línguas, eu ter visão e revelação, isso tudo é maravilhoso. Se o fruto não estiver sendo evidenciado. E aí é só Deus para que todos os gomos desse fruto estejam suculentos. Não sei se você já comeu alguma tangerina, que metade dela está maravilhosa e a outra metade está seca. Às vezes a gente está assim, né? O amor está seco, a paciência está seca, mas a bondade até que está molhadinha. Então, eu dou, a paciência está seca, né? Tudo que meu filho quer, eu dou, mas o domínio próprio, só Jesus, né? Então, é um fruto. E não adianta você evidenciar, olha, quero bem claro que eu busco os dons e eu creio nos dons, e os dons do Espírito são ferramentas poderosíssimas para nós. Mas, como você falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Para que a salvação da nossa família seja evidenciada, alcançada, busque viver o fruto, porque o fruto ele vai tratar o caráter da pessoa, vai tratar, e aí como seus
testemunham na sua vida. Mãe, você está diferente. Mãe, você está mudada. Por quê? Dons espirituais tem, mas com certeza tem visto a evidência do fruto do Espírito na sua vida. Não é? E isso precisa estar muito latente em nós. E aí a paciência que era 0, agora já é 1. Né? E a gente vai caminhando. Vai Né? indo. O domínio próprio, que era -10, agora já está. Né? Por quê? Porque tem hora que a gente 0,1. é a reação, né, que a gente precisa que ela venha na mesma medida, na mesma proporção. E assim a gente vai caminhando para que a nossa casa alcance a salvação. Porque tem horas que vale muito, né, como diz aquele ditado, as palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta. E arrasta muitas pessoas, a começar dentro da nossa casa. Né? Então, assim, é que essa palavra, crer no Senhor e será salvo tu e tua casa, é real, é a promessa de Deus para nós, mas há a nossa parte a fazer, crer que Ele pode nos capacitar e nos aperfeiçoar, né? E que a gente possa vivenciar dia a dia aquilo que Deus quer que nós sejamos dentro da nossa casa. Só para descontrair, eu vou contar um caso. São as famosas piadas gospel, né? Aí o pai recebeu o pastor dele na casa dele. E aí ele falou, pastor, o senhor veio aqui na minha casa, que não sei o que. Aí o pastor, sim, senta, pastor, eu vou pegar uma água, um suco, o senhor quer um suco? Quero. Então tá. Aí o pai e a mãe saíram da sala e deixaram o pastor na sala. E aí veio o filho. E aí ele olhava para um lado, olhava para o outro, aí olhava para o pastor de frente, aí corria assim em volta da cadeira e olhava para o pastor de trás, e o pastor incomodado com aquilo, né? E a criança, aí teve uma hora que ele falou assim, meu filho, o que foi? O que você quer? O que você quer? O que você tem? É porque o papai e a mamãe disse que você tem 2 caras e eu estou procurando a sua outra cara. A gente tem que ficar atento. Muito atento no que os filhos estão falando, né? Que o que ficou para aquele rapaz, para aquela criança, foi o que ela ouviu dentro da sua própria casa, né? Então... Exatamente. Que por sinal, você acha que tem um recado aí de um deles, ó. Esse é o Gabriel. Pro jejum. Não, então... meu Deus. Olha, deixa eu já também ir agradecendo a todos vocês. Vão continuando aqui. Eu só queria, para a gente ir concluindo, né, nossa fala sobre a família, um bem maior, o que você destacaria? Você falou algumas coisas que me chamou muita atenção, né? Essa questão da ação e reação, essa questão da estrutura do fruto do espírito dentro de casa, para que a gente possa cada vez mais tratar o caráter, forjar, né, junto conosco e a nossa família, né, o caráter de Cristo. O que você já, assim, para ir encerrando, fazendo, né, o fechamento dessa fala, que vai ser impossível, porque é tanta coisa maravilhosa para ser dita e tanta coisa que a gente pode se aprofundar, mas eu acho que para nos despertar hoje, o que você destacaria que a gente pudesse manter em nossa mente clara para ter uma família conduzida, né, uma família conforme o amor e a definição de Deus. Buscar na palavra de Deus, né, o ensinamento e os princípios e a direção daquilo que Deus quer que nós sejamos, né? Tanto Deus ama a família, porque a palavra de Deus fala que Jesus, né, quer uma família com muitos filhos semelhantes a Ele, semelhantes a Jesus. Então, o desejo é que sejamos uma grande família de muitos filhos, mas que sejamos como? Semelhantes a Cristo Jesus. Então, há a necessidade de que em nós tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele foi obediente, né? E aí a gente precisa entender que precisamos ser como Jesus e precisamos ser obedientes como Jesus. Porque muitas vezes a palavra de Deus vai nos confrontar.
aquilo que eu acho que não é. E aquilo que eu acho que não é o que Deus quer. Né? O empoderamento da mulher, que é uma outra situação que tem acontecido hoje, né? Nada impede que você seja uma profissional bem-sucedida, né? Uma profissional financeiramente de destaque, Destaque, mas há aspectos crescimento. que não podem ser como a Esquecidos. substituição, como você ser uma ajudadora, não é, da sua casa, como você ser aquela mulher sábia que edifica a casa, não é? Então, assim, tudo gira em torno daquilo que Deus quer que nós sejamos. A plenitude, a nossa plenitude, vai vir de acordo com a presença manifesta de Deus em nós. Quanto mais de Deus nós tivermos, mais pleno seremos, né? É aquilo assim, quanto mais a gente se enche de Deus, né? Aí vai ser transbordado, né? Porque a gente fala Eu botei que o uma coração blusa, está né? A gente cheio. saiu para viajar, aí tava a família toda, né? Aí eu botei uma blusa escrita plena. Aí a Ana ficou me zoando, você tá pleno. Eu falei, aí eu botei salvo engano, lá em Efésios 3, você vai falar, para que a plenitude de Cristo esteja em nós, para que nós possamos ser plenos. Então, para que nós possamos ser plenos, né, uma família abundante, abençoada, a plenitude de Cristo precisa se evidenciar cada vez mais na nossa vida e nos moldando. Porque não adianta eu saber o que é certo e não fazer, ser apenas ouvinte. Não, eu preciso ser praticante da palavra de Deus. Acertar, assim, mas fazer de tudo para que aquilo não se repita. E é interessante isso, né? E a gente ter a consciência que a gente está em processo também de forjar, então a gente vai errar. Mas é ter a humildade e a simplicidade, até principalmente para os filhos, falar, filho, desculpa, eu errei. E assim a gente A construir. empatia, Querida a pastora! empatia, né? Hã? É você se colocar no lugar do outro e Exato. perceber o que aquela sua ação gerou de consequência. De Né? Uma consciência vez tive para aquela pessoa. uma situação muito. Agora eu vou fechar, prometo. Muito assim que eu quis entender. Nós fomos num parque aquático, a família toda, Daniel era pequeno, e Daniel dormiu. E o Alexandre foi, deitou do lado dele, assim, numa sombra, e dormiu também, né? Foi fazer ele dormir e dormiu junto. Isso é um parque aquático. Aí, beleza, eu fiquei com os outros dois. Quando uma hora eu fui ver, o Daniel tinha acordado. E olha, para não incomodar o Alexandre, que estava dormindo, devagarinho eu peguei o Daniel acordado e fiquei com o Daniel, mas eu não avisei a ele que eu tinha tirado o Daniel. Eu não quis acordar ele. Eu tirei o Daniel. Acordá-lo. Quando ele acordou, que ele não viu o Daniel, ele ficou desesperado. Desesperado. E aí, quando ele me viu, ele chegava a estar roxo de desespero de tudo, e ele chorava, porque ele achou que o Daniel, de repente, acordou sozinho, foi embora e morreu numa daquelas piscinas, que o Daniel era pequeno. E eu custei a entender, e eu falando para ele, caramba, eu não queria te acordar, eu te poupei. Mas depois que eu me coloquei no lugar dele, que eu fiquei imaginando, gente, imagina, garota do Tu tá tomando conta da criança. Não vejo, para ele estar caído, boiando numa piscina aí, não custa muito. E aí, quando eu me coloquei no lugar dele, e aí eu entendi o que ele pensou e a reação que ele teve, aí eu pude pedir perdão, porque até então eu estava achando que eu fui boa. Eu fui boa demais. Eu deixei ele dormir e tirei o menino, a responsabilidade dele. Entendeu? Então, às vezes, a gente erra, muitas vezes, tentando acertar. Muitas vezes. Acertar. Mas nem sempre a gente acerta, porque às vezes a gente está com o nosso olhar. Mas quando a gente muda o foco e se coloca no lugar do outro, a probabilidade da gente acertar é muito maior.
E você me lembra... Ai, gente, não dá vontade de parar. Mas olha só, você me lembra uma vez na época que a gente, né, a criança pequena, meus filhos pequenos e a gente, né, maior, claro, falando de cima para baixo. E eu lembro que na hora eu tive uma sensação assim, não, gente, peraí, deixa eu me abaixar e falar com ele assim. Porque o meu olhar era por mais que eu estivesse falando algo de amor, eu estava com uma autoridade estabelecida, aonde ele estava recuado. Quando eu me abaixei e consegui falar a mesma coisa, mas olhando na mesma altura, aí eu tive a compreensão que ali ele poderia ter um entendimento. Né? Então, é o que você falou, são pequenas coisas que às vezes a gente tenta fazer achando que está certo, mas se a gente fizer uma mudança, ou se colocar no lugar do outro, a gente vai melhorar muito mais essa relação. Né? E a plenitude que Deus tem para todos nós, sem exceção, porque Deus não tem filhos favoritos. Ele tem filhos que buscam estar mais perto dele. Ai, gente! Ó, eu já vou também, vai pensando aí que eu já vou começar a me despedir. Gente, muito obrigada, pastor Alexandre, que esteve aqui com a gente, pastor Maurício, pastora Vera, a minha amada mãezinha querida, que saudade. Todos vocês que estiveram compartilhando aqui conosco, obrigada. Essa live vai ficar gravada no Rios em seguida. E logo depois, a gente, na segunda-feira, coloca no YouTube. Se você for perder alguma coisa, volta lá, escuta de novo. O pastor Alexandre falou parabéns, né, por esse trabalho. Obrigada a vocês por permitirem fazer isso. Né? Outro dia eu brinquei, que eu falei assim, mas tiver só eu e uma pessoa, essa é uma pessoa, né? Que Deus quer que fale, mas Deus tem abençoado, né? Tem colocado pessoas maravilhosas para estar aqui comigo, trazendo esse entendimento, esse conhecimento. Então, muito obrigado. Semana que vem a gente não vai ter, porque já é sábado de carnaval e muitas igrejas, né, nós saímos para fazer os retiros. Então, para que não crie nenhum incômodo com ninguém, a gente não vai estar fazendo. Mas na seguinte, a gente volta falando de renovação de mente através de uma pastora, né, a Luciana Alves, que é daqui da Ilha do Governador, é uma psicóloga que atende. E ela vai estar falando da renovação e transformação da mente. Então, também vai ser um tema bem legal. Mais uma vez, pastora, sabe que a gente te ama, eu e meu marido, a gente tem o maior carinho, né? A gente está sentindo muita falta de vocês dois, né? A nossa casa está aqui sempre aberta para que a gente possa marcar. Eu ainda estou esperando, eu acho que você me deu uma volta, né? Tá faltando aí um café para visitar o Richa, né? O pastor Alexandre. Então venham, porque a gente tem realmente um carinho enorme. Nós aprendemos muito com vocês. A pastora Vera colocou aqui, muito lindo, amo muito vocês, parabéns. Ó, eu tô dentro, hein? Amo mais. Né? Então, isso é maravilhoso. E agora deixa os seus agradecimentos. E logo depois eu gostaria que você orasse para que nós concluíssemos. Amém. Agradeço a Deus, primeiramente, né? Porque todas as nossas fontes estão no Senhor. E agradeço a você, ao seu carinho, a sua amizade, a sua parceria, que não é de hoje, é de longa data, né, Arlane? E eu tive a oportunidade de me aproximar de você lá no começo, né, quando você chegou, e eu tenho visto, né, com muita clareza o crescimento que o Espírito Santo de Deus tem gerado na sua vida, o fortalecimento espiritual, a firmeza. Isso muito nos alegra, porque a gente vê o cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, eu tenho visto a tua vida brilhando, né, na presença do Senhor mais e mais, a despeito das lutas, que eu sei que não são poucas, né, mas cada que você tem colocado diante de Deus, um desafio, né? Deus traz sempre uma prova para que você seja não só uma mulher de Deus, mas uma obreira aprovada. E assim tem sido para a glória do nome do Senhor. Né? Agradeço pela vida do Richard, pela amizade de vocês, que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus. Né? A todas as pessoas que participaram dessa live, a todo esse assunto que foi tratado. Agradeço a Deus pela vida do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, que sempre foram uma referência de Deus na minha vida. E que Deus continue, né, encontrando em nós pessoas perfeitas nunca,
mas pessoas dispostas a viver o projeto que ele tem para nós. Porque se Deus procurasse perfeição, ele ia se frustrar, porque não tem. Mas o bom é que ele procura verdadeiros adoradores, de pessoas dispostas, né? E graças a Deus que ele tem podido encontrar pessoas como você que tem feito a diferença. Né? Então nós vamos orar e pedir ao Senhor que a bênção do Senhor alcance cada lar, cada família. Né? Torno a dizer que temos uma família perfeita, mas temos uma família que busca a direção, a graça e, sobretudo, a proteção de Deus, a blindagem de Deus. Que o diabo ele tenta, né? E o intuito maior do inferno é destruir os lares, né? Porque os lares dão uma base, né? Um alicerce moral, espiritual, mental, né? Para todo ser humano. Então, hoje a gente vê pessoas doentes, porque não tem, infelizmente, um alicerce sólido da família. Que Deus conceda à nossa casa viver a plenitude daquilo que Ele tem para a vida de cada um de nós. Amém? Então, pode orar? Amém. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome por esses momentos tão maravilhosos, Pai, que passamos na Tua presença. Senhor, falar da Tua palavra é maravilhoso, Senhor, inesgotável. Senhor, reconhecemos e declaramos, Senhor, que tudo aquilo que nós precisamos está em Ti e vem de Ti, ó Pai. Por isso, nessa manhã, eu coloco a minha vida, a vida da Lana, Senhor, o meu lar, o lar da Lana, Senhor, e o lar de cada que está ouvindo, Senhor, essa live, que está ao alcance da nossa voz. Senhor, eu não sei, Deus, que vê o secreto. Tu és o Deus que vê o oculto. Senhor, Tu és o Deus que conhece a palavra antes mesmo que ela chegue à nossa boca, Senhor. E nessa hora eu te peço que a Tua bênção alcance cada lar conectado a nós, Senhor. Deus, Tu sabes exatamente a necessidade de cada lar. Seja cura, seja livramento, seja seja provisão, Senhor. Deus, que Tu possas liberar para cada lar, Senhor, a bênção certa, na hora certa, Senhor, para que essas famílias, para que as nossas famílias, ó Deus, para que todos nós possamos viver a vida abundante que Tu tens para nós. Senhor, Tu tens plenitude, Senhor, e nós queremos viver tudo que Tu tens para nós. Por isso, trabalha no nosso coração, Senhor, para que a partir de nós, a nossa casa, viva, Senhor, tudo aquilo que Tu tens para nós. Cada lar, Senhor, que ainda tem todos salvos, ó Pai. Usa, Senhor, os Teus filhos com autoridade, com graça, com unção, com poder, Senhor, para que a salvação alcance a todos os familiares. Senhor, aqueles que estão presos nas drogas, Senhor. Senhor, aqueles filhos presos no vício, Senhor. Deus, aquelas famílias que têm pessoas, ó Deus, presas na bebida. Senhor, liberta pelo Teu poder. Senhor, porque pois o Filho nos libertar. Verdadeiramente sereis livres, Senhor. Se alguém enfermo, Senhor, precisando de um milagre, Senhor, de ó Deus, uma cura, Senhor, venha contrariar diagnósticos, ó Deus, e palavras, ó Deus, humanas, ó Pai, que a Tua unção saradora alcance famílias, curando, mudando diagnóstico, mudando quadros, ó Deus, para que somente o Teu nome seja glorificado, Pai. Que a nossa casa viva a Tua plenitude, Senhor, e que Tu possas operar infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai. Muito obrigada por esse momento, ó Pai, e que possamos ter testemunhos, ó Pai, daquilo que Tu já estás fazendo em cada lar, para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que delícia, que delícia. Amém. Gente, agora, depois dessa oração, a gente tem que continuar se deliciando. Pastora, beijo, obrigada, que Deus lhe abençoe. Obrigada, que Deus continue derramando bem. E, gente, obrigada por estar conosco. Acompanhe. Quem está aqui conosco e ainda não acompanha a Força da Mulher Cristã, por favor,
Continue e vai lá, dessas, né, segue a gente lá, que a gente vai continuar levando a palavra adiante, muito bem aonde Deus quer que chegue. Beijo a todos. Tchau. Tchau. Beijo.